vamos começar o nosso evento. Primeiramente, eu, Maria Júlia, gostaria, em nome do coletivo Café Borromeano, agradecer a presença de todos aqui nesse momento tão especial, que é o início desse novo dispositivo de trabalho que a gente está inaugurando aqui no coletivo, que a gente denominou de conferência. Inicialmente, ele será formatado como um evento fechado para os membros do coletivo. Também já queria agradecer a presença da nossa convidada, Kênia. A programação do evento ela se dará da seguinte forma: a Regiane ela vai fazer essa fala inicial contextualizando o dispositivo da conferência. Em seguida, ela vai apresentar a nossa convidada, que terá sua fala orientada pelo tema O Estatuto do Amor na Transferência, e terá uma duração aproximada de 30 minutos. O chat ele vai ficar disponível durante todo o evento, então vocês podem usar do chat para fazer perguntas, que serão respondidas num segundo momento do evento, ou durante a fala da Kênia, dependendo aí da questão. E nesse último momento, o microfone também vai ficar disponível para essa interlocução. Eu vou ficar de apoio junto com a Regiane durante o evento, organizando as perguntas. Bom evento para nós e passo a fala para você, Rê. Bom dia a todos. Inauguramos hoje um espaço de interlocução que entendemos ser muito importante para a formação e aprimoramento da escuta psicanalítica na clínica e que não é dissociada da cultura e da sociedade de sua época. Escolhemos o tema transferência como eixo de trabalho para esse ano. E nesse primeiro encontro, estamos recebendo com muita gratidão e entusiasmo a querida Kênia, pela qual muitos de nós já temos uma transferência de trabalho como supervisora, como parceria dentro da Psicoblu e para além como laço de amizade. Kênia Archas é psicóloga há mais de 20 anos, psicanalista, especialista em transtorno do desenvolvimento pelo Lugar de Vida da USP, cursou psicanálise na Universidade de Paris 8, França, fundou no ano de 2000 a clínica Psicoblu, junto de outra sócia, e desenvolve na clínica atendimentos, supervisões, grupos de estudo e cursos. Bom, passo a palavra para a Kênia. Seja muito bem-vinda aqui. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? A maioria de vocês eu conheço de um jeito ou de outro, né? As meninas do café, eu falei, vou chamar, se me permitirem, e porque tenho essa transferência com vocês de outros lugares, de outros, né? De outras atividades, enfim, com todas ou quase todas, né? E todos também. Então é um prazer, fico muito honrada de ter sido convidada para inaugurar esse espaço, que eu acho que dá maior importância, né, no coletivo, porque além de ser uma discussão, né, em relação a um tema de interesse do coletivo, é também um espaço de transmissão do trabalho de vocês, né? E na psicanálise uma coisa não existe sem a outra, quer dizer, não há trabalho sem transmissão. Então, realmente é uma iniciativa muito bacana, interessante e louvável. Então, vocês me convidaram para falar sobre a transferência, né? E eu trabalhei um pouco em relação à transferência, eu vou ler um texto aqui que acabei fazendo, e também depois eu vou falar um pouco da prática, que eu acho que talvez seja interessante, porque, ao meu ver, a Psicoblu, que é a clínica que eu tenho e atuo há tantos anos, tem algumas coisas muito parecidas com essa oferta de trabalho que vocês fazem. Então, talvez algo dessa experiência possa também ajudar na prática de vocês, né? Tá bom esse tom que eu tô falando, porque eu tô sem fone, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, meu trabalho desde o início se deu no fazer. Vou pular aqui, que o que eu falei, já tinha falado. Falei, né? Não precisa ler. Recém-formada ainda, mas já bem inclinada à psicanálise, me meti, claro, sem saber o que me esperava,
em coordenar um grupo de pessoas interessadas em atender e aprender com isso. De alguma forma, podemos dizer que o café borromiano também se presta a isso, ao atendimento e ao aprendizado, porque em psicanálise um não existe sem o outro. E a partir disso, o que vai se apresentando é um eixo igualmente importante, o da transmissão. Na nossa prática, não basta fazer. É preciso contar ao colega, ao supervisor, escrever algo e dizer sobre seu próprio trabalho, o que significa implicar-se com ele. Se faço assim, porque eu fiz? Se não fiz, por que deixei de fazer? Em psicanálise, procuramos resposta para tudo. É uma curiosidade infindável e, afinal, o tal desejo do analista se impõe, fazendo com que nunca estejamos satisfeitos com o que sabemos ou praticamos. E é esse desejo, tão bem colocado por Lacan, que nos torna para sempre analistas, enquanto pudermos ser desejantes. Então, não há analista sem desejo, né? Esse é o primeiro ponto. Para amanhã de hoje, escolhi falar sobre o Estatuto do Amor na Transferência. Para isso, é preciso dizer que a transferência não é algo exclusivo da psicanálise. Ela está por todo o canto, mas Freud a tomou como um dispositivo de trabalho. Na vida, estamos sob transferência todo o tempo, com um professor, um colega, um chefe, o analista e, por que não, com o amor das nossas vidas, se ele mesmo não for o próprio analista. Estamos sob o efeito do amor e ódio. Tem gente que amamos, outras odiamos, outras nos são indiferentes, e tem aquela psicóloga que ocupa a sala do fundo que me tira o sono. Por que ela faz algo tão incrível? Porque quando ela me diz uma coisa que não gostei, não consigo responder na hora? Simples, porque estamos sob transferência. E neste caso, a cada um cabe um lugar. Não de pai, mãe e filho, mas de amor, ódio, indiferença e outros afetos. Retomaremos aos afetos mais tarde. Os afetos é algo muito importante assim na obra do Freud, né? Aparece muito esse significante e isso se repete muitas vezes quando a gente vai tomar a questão da transferência, né? Os sujeitos tratam as relações como se pudessem estar livres de julgamentos e distantes do imaginário. Mas, como Lacan nos elucida, ao sermos seres de linguagem, parletres, já estamos submetidos a distorções. Se falamos, algo nos escapa, está sempre sujeito à interpretação e mal-entendidos. Na clínica, um exemplo que sempre me ocorre é sobre o contrato que firmamos com os pacientes. Quando um paciente chega à clínica, às vezes, antes mesmo de poder escutá-lo suficientemente, nos precipitamos a lhe explicar o nosso contrato. Tantas vezes por semana, em tal horário, a questão das faltas, a importância que ele se implique no tratamento, entendeu? E o paciente diz que tudo ficou muito claro, e falta na sessão seguinte. Então, isso já vocês devem ter passado muitas vezes por isso, né? E nós nos perguntamos, mas o que houve? Será que eu disse algo de errado? Será que eu fui rápido demais? Tudo isso tem a ver com a transferência. Quando o analisando nos procura, especialmente numa instituição como a que eu trabalho ou como a de vocês, ele não sabe o que vai encontrar. Ao agendar uma consulta por telefone ou por cadastro na internet, mal lhe fornecem o nome de quem ele vai ter que contar coisas íntimas de sua vida. Até nos encontrar, só lhes resta imaginar. Eu fico pensando que é mais ou menos como um match desses aplicativos. Você pensou assim, deve ser branca, deve ser negro, é mulher, homem, fala assim ou assado, deve ter muitos livros na prateleira. Quando o encontro se dá sempre de maneira incompleta, como nos aponta Lacan, pois não há relação sexual, é preciso sustentar a fala diante de um completo desconhecido.
E aqui eu não sei se eu escrevi fala ou falta, mas eu acho que os dois significantes cabem também, né? Mas Lacan também nos responde o que sustenta esse encontro, de falar coisas tão importantes a um desconhecido. É o sujeito suposto saber. Posição que o analista ocupa, sustenta, mas da qual deve entender de que nada sabe. A partir daí, o analisante endereça sua fala a alguém que imagina ele deve saber algo sobre o seu sintoma, ao menos como tirar-lhe daquele sofrimento. Pensamos aqui nas teorias baseadas na psicologia do eu, que produzem especialistas sobre este ou aquele quadro clínico contemporâneo. É o especialista em TDAH, em terapia sexual, em autismo e métodos de treinamento, e até o mais recente que eu vi, um suicidólogo. Por que não? Um psicólogo capaz de impedir os suicídios. Pelo menos no imaginário é o que nos diz esse significante, né? Será que podemos aqui introduzir o amor? É o amor de transferência que sustenta essa relação? Bom, mas o amor, né? Vamos a ele. Podemos dizer que para Freud, ao examinar a relação do médico com sua paciente Dora, observa que o amor nutrido pela paciente em relação ao seu médico, de tão necessário, pode ser um obstáculo ao tratamento. Algo da relação transferencial que precisava ser descoberto e manejado, mas com o qual o próprio Freud, nos primórdios da psicanálise, observou, mas não soube exatamente como lidar. Para Freud, ainda que não haja transferência sem amor, ele é o melhor e o pior aliado em uma análise. Freud, em 1912, indica que do lado do analista pode haver uma aspiração por afeto perigoso, que é a ambição terapêutica de realizar, através de seu meio novo e muito criticado, algo que possa ser convincente para outros. Então, isso é muito importante na transferência, né? Em que lugar está a posição do analista, ou o desejo do analista? No lugar de desejar fazer algo sobre aquele paciente, dizer algo num lugar de mestria para aquele paciente, ou escutá-lo na sua posição subjetiva e em seus significantes e conduzir uma análise, né, de outra maneira. Então, isso é muito importante, a posição que você ocupa diante dos casos ou diante da própria posição do analista, né? E o Freud já dizia isso, olha, o analista pode haver uma aspiração em entender mais do que ele entende, né? Em querer dizer ao paciente mais do que ele sabe. Isso é muito perigoso na transferência. Porque isso institui um saber do lado do analista. Percebe? Então, é o mesmo saber de um especialista, né? Que saberia algo já pré-escrito ou pré-dito, né? O amor para Lacan, no Seminário 11, entra como uma forma de tapeação. Ou seja, ao ser tapeado pelo amor na transferência, o analista tem acesso à verdade do analisando, ao inconsciente. Isso só seria possível pelo amor. O analista sabe que está sendo tapeado, mas concorda com tal tapeação para ter acesso à verdade que revela algo do inconsciente do analisando. Onde há amor, há tapeação, diria Lacan. Quando a gente atende psicótico, é muito interessante de perceber essa tapeação, né? Porque o psicótico, ele quase sempre pergunta para a gente assim, mas você está acreditando no que eu estou dizendo? Né? Mesmo neurótico, às vezes fala, mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Você entendeu? E aí, qual é o nosso... Ao psicótico, né? O que a gente deve dizer? Sim, eu entendo não, eu acredito no que você me diz. Isso não quer dizer que o que ele diz é da ordem de um real, de algo que de fato se apresenta. Isso quer dizer que é da ordem da experiência dele, e nisso a gente acredita, né? Então é com isso que a gente trabalha, com essa tapeação,
né? A gente aceita ser tapeado na relação transferencial. Então, não importa muito se o paciente está mentindo ou não, né? Muitas vezes nas supervisões as pessoas me perguntam, mas será que ele está mentindo? Né? Especialmente uma histérica, quando conta algo né, de que foi abusada na infância, será que isso de fato aconteceu? Né? Ou qualquer outro, né? Mas será que isso mesmo, alguém disse isso a ela ou a ele? Isso não nos importa, né? Porque o que importa é o que está sendo comunicado a partir da realidade daquele sujeito. E é isso que a gente vai escutar na transferência, né? Vou desligar aqui. Para ouvir o app Apple Music. É a... Como é que chama ela? Siri. Desligá-la aqui. Então, isso é muito importante. A gente, enquanto analista, aceita ser tapeado o tempo todo. A psicanálise é capaz de desvelar pontos, mas mais importante, você aceita ser tapeado, mas é como se você dissesse ao analisando, eu sei que você está me tapeando, mas eu aceito. É diferente de você aceitar uma tapeação cega, né? Em que ele pode te tapear e você concorda com essa tapeação. Eu sei, eu aceito, né? Mas eu sei do que se trata. Isso é muito importante, né? A psicanálise é capaz de desvelar pontos de verdade, mesmo que estejamos lidando com uma mentira do analisando. Freud supunha que Dora mentisse, mas não era nisso que ela estava, mas não era nisso que ele estava interessado. Estava interessado na verdade que poderia estar articulada na transferência de Dora. E qual seria a verdade de Dora? Dora se queixava da traição de seu pai, deixando-a para outro homem. Mas Freud não diz a Dora, olha, isso não é verdade. Qual eram as verdadeiras intenções do seu pai? Ao invés disso, ele diz, mas o que em você toca essa traição? Né? Freud tenta implicá-la nessa questão do pai, né? Tentando conduzir-se a implicar-se no que seu próprio desejo fazia eco na atitude de seu pai. Em uma primeira instância, a transferência seria a rememoração de antigos impulsos e suas consequentes fantasias. Isso fez com que alguns pós-freudianos lessem essa concepção como ela colocou o analista no lugar do pai, ele espera que a analista faça como sua mãe, o que é uma leitura equivocada. Sim, a transferência é a atualização dos afetos, olha eles de novo aí, né? Entre os sujeitos, mas não apenas rememorados. Eles passam por uma distorção que toca a maneira de gozo de cada um. Então, isso difere da concepção de repetição freudiana. Então, a transferência não é só essa atualização na repetição, né? Mas é algo que é rememorado e passou por algo do gozo do sujeito que se apresenta de outro modo. Para Lacan, a transferência não é apenas uma questão de afetos deslocados, trazidos do passado recalcado, mas sim de nos contar a sua história como algo presentificado, que está como que acontecendo naquele momento. E essa é a atualização da transferência. Os fatos do passado tomaram uma nova ordem, são contados pelo parlete de outra maneira, lhe escapam lembranças, ele fica na dúvida, e ao final nos conta uma nova história, atualizada, remodelada. Por isso, repetimos aos supervisionandos. Não nos importa a verdade, mas a verdade do analisando, que nada tem a ver com a realidade. E que nada tem a ver com o real também, né? Porque a realidade e o real, no Lacan, são coisas diferentes. Na prática clínica, lidamos com um amor que pode rapidamente se tornar ódio. Freud era muito cauteloso em relação a isso. Freud começou sua prática com as histéricas, apostando completamente no amor de transferência e acreditando que sem esse amor não poderia se estabelecer uma análise. Mas ao final de sua vida, preocupava-se mais com o manejo desse amor,
dizendo que o analista nunca deve deixar que ele atinja seu auge. Um paciente enamorado por seu analista pode fazer grandes progressos, mas direcionados ao analista e não em direção ao seu sintoma. O Caligares, naquele livrinho dele, né, que ele bem, né, Cartas ao Jovem Terapeuta, que é que a gente lê no início, mas nem, né, acho que vale ler em qualquer tempo para a gente se lembrar, assim, que a gente está sempre num começo, que ele diz assim, olha, se você recebe presentes do seu analisando, deve ter alguma coisa errada. Muitos presentes no Natal, né, agora na Páscoa, ovos de Páscoa, porque isso está relacionado à figura, né, da realidade, assim. Né? Isso está numa posição pedagógica, uma posição de saber, é como se você fosse um professor. Né? As crianças, quando estão na escola, levam presentes ao professor, né? Então, ele falava isso, ele diz no livro, ele diz, bom, você está começando a receber muito presente e tal, eu acho que tem que começar a rever essa posição, porque tem algo de errado, né? Então, isso tem a ver com isso, né? Com esse se enamorar, né? O paciente se enamorar. É claro que todo mundo quer um paciente que goste da gente. Ninguém quer paciente que não gosta da gente, né? Mas deve-se tomar muito cuidado com isso, porque se o paciente gosta demais da gente, né? Tem algum ponto aí que a gente precisa rever, né? Então, é interessante de pensar o que se impõe aí. Bom, essa citação que eu fiz aqui da questão do enamoramento, a gente pode ver nesse livro aqui do Seminário 11, que é o Paralelo Seminário 11, que é um livro esgotado, mas tem PDF, e é muito interessante de pensar. Um capítulo que o Pierre Gilles Guégan fala a transferência como logro, que eu indico para vocês lerem, assim, né? Então, vamos lá. O que Lacan introduz é o estatuto do significante na relação transferencial. O amor do analisante não se dá pela pessoa do analista, a não ser pelo significante que ele possa representar. Explico. Ao escolher um analista, não contamos com a realidade do analista, a pessoa que ele é, mas o que ele representa. A qual significante do analisando esse sujeito está ligado. Por esse significante, nos enamoramos e demandamos amor. Se a transferência para Lacan é de um significante ao outro, parte de um significante do analisante àquele atribuído ao analista. Né? Então, não é para a pessoa da analista que o pedido de análise é endereçado, mas é de um significante a outro. De um significante que parte do analisando a algo que ele imaginariamente, né, coloca no analista. Então, esse analista vai poder me ajudar porque essa analista vai poder me ajudar porque ela tem filhos como eu, por exemplo, né? Este analista vai poder me ajudar porque, sei lá, né, ele mora em outro país e eu gostaria de ir para outro país. Então, tem ali algo do significante do analisando que toca essa escolha, né? E que demanda do analista a partir dessa escolha. Isso é importante. Em algum momento a gente identificar o que será que às vezes não, é como uma caixa preta, né? Só abre quando algo estoura. Mas assim, às vezes a gente não consegue. Mas o que será que toca? Que significante é esse que tocou para que ele me procurasse, né? Isso é diferente num coletivo ou numa instituição, né? Não é a mesma coisa. Então, eu vou passar a falar sobre isso agora, que é a prática instituição e seu manejo em relação à transferência. Então, na proposição de 9 de outubro de 67, sobre o psicanalista da escola, Lacan introduz a psicanálise em extensão, ou seja, aquilo que pode presentificar a psicanálise no mundo,
Isto nos abre caminhos para a prática da psicanálise em instituições, sejam elas sociais ou de saúde, públicas ou privadas. Sabemos ainda que com Lacan, a inserção e a didática da psicanálise ampliou-se, modificando muito do que se pensava antes dele. Ele rompe com a IPA, ou eles rompem com Lacan, né, o contrário, no episódio em que bem conhecemos como excomunhão, para que a psicanálise se torne mais possível, acessível, mas não menos rigorosa. Ele desconstrói o tempo de análise, a obrigatoriedade de tantas vezes por semana, a necessidade de ser analisado por um analista de data, para construir a ideia de que um analista se autoriza de si mesmo. E isto compromete ainda mais o analista com sua formação. A resposta de Lacan quanto à definição da psicanálise sempre diferiu daquelas baseadas em critérios e regras, diz Matos, 2003, uma citação que eu peguei aqui. Assim, podemos pensar e repensar várias maneiras de ofertar e praticar a psicanálise. Na cidade, nas ruas, em coletivos, em clínicas, sejam elas públicas ou privadas. Tudo isso difere da psicanálise dita pura, aquela que é aplicável ao consultório particular. Por isso, a possibilidade, sustentada por Lacan e mesmo por Freud no pós-guerra, nos faz repensar constantemente que tipo de oferta fazemos e onde a psicanálise toma seu lugar nessa oferta. Tem um livro da... Não está aqui, eu estou olhando para cima porque meus livrinhos ficam aqui, assim, em cima de mim, mas não está aqui, que é da Elisabeth Dantot, que eu gosto muito, é um livrão, assim, vocês devem conhecer, que fala sobre psicanálise, o Freud, né? A psicanálise pública, eu recomendo também para vocês. A psicanalista Maria Lívia Tourinho Moreto, que sustentou sua prática durante muitos anos em hospital, diz que a psicanálise se sustenta onde há a presença de um analista. Com isso, inverte a lógica de que a psicanálise se sustentaria por si só. Ou seja, é a presença do psicanalista que dá corpo à psicanálise, seja onde for. E eu acredito muito nisso. Numa escola, por exemplo, se houver a presença de um analista, podemos pensar por onde passa a escuta desses sujeitos. A presença de um AT orientado pela psicanálise é capaz de conduzir um atendimento onde elementos da psicanálise estejam presentes, seja onde for. Onde há um psicanalista, há psicanálise. Mas não o contrário. Não basta haver psicanálise. Penso que na clínica do café, se me permitem assim chamar, se eu tiver outro nome, vocês me corrijam. Temos 2 momentos importantes. O papo. Bom, estou falando aqui do que eu sei, gente, assim, vocês me corrijam, tá? A oferta gratuita do atendimento por um curto espaço de tempo. E o atendimento em si, que inclui o pagamento e tempo indeterminado. É isso mesmo? Poderíamos pensar em 2 tempos para a clínica psicanalítica neste caso. O das entrevistas preliminares e o do encaminhamento, ambos atravessados pela transferência. No primeiro momento, o significante ou os significantes, aos quais se liga o paciente, podem ser dos mais variados, mas quase sempre ligados à instituição e à oferta. Já no segundo tempo, o do encaminhamento pode ser ligado ao significante recolhido nas primeiras entrevistas. Isso quer dizer que este ou aquele encaminhamento pode ser feito a um analista pensando-se nessa primeira escuta que foi realizada por alguém do coletivo. Para Freud, as entrevistas preliminares são um tempo de ensaio, mas já se trata de psicanálise. Não há como separar uma coisa da outra. Para Miller, essas entrevistas têm 3 funções principais: a avaliação clínica, o diagnóstico, quando possível,
a localização subjetiva e a introdução ao inconsciente. Isso quer dizer que localiza-se um significante e conduz o paciente a dizer algo em relação a ele, ou minimamente implicar-se com o que fala. No livro escrito por praticantes do Clignar, em que contam a transmissão da psicanálise no Instituto, esses dois momentos são bem delimitados. Há uma primeira entrevista e depois o encaminhamento. Aí eu recolhi, eu já tinha falado para a Regiane desse livrinho, né, Rê? Esse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem. Sim, a gente até, nós lemos juntos, estudamos. Ah, legal, então ótimo. Esse livro eu acho que é bem elucidativo para o nosso trabalho, assim. E aí tem um dos capítulos que ele fala assim, que é escrito pelo Antônio Alberto Peixoto de Almeida, porque são de praticantes, né? E aí o capítulo dele é assim, o tratamento gratuito e seus impasses. Da proposta de Freud à experiência do Clignar. E aí ele se faz 5 perguntas, que eu fui retomar e achei super interessante para o trabalho, assim. Então, vou ler essas perguntas aqui, que ele fala. Pensar em um tratamento que se oferta gratuitamente através da psicanálise é um desafio. Assim, mesmo em caráter excepcional, são colocadas 5 perguntas que visam verificar a pertinência desse atendimento. 1. Em qual contexto ele se insere? 2. Qual a função do atendimento gratuito dentro desse contexto? 3. O público a ser atendido ou o contexto institucional justificam a gratuidade? 4. O que se objetiva com esses atendimentos? Se objetiva com esses atendimentos, é uma pergunta. E 5. O que poderá ter a mesma função do dinheiro no sentido, como nos diz Laia, indicar ser uma questão importante para os casos? Então, acho essas perguntas bem pertinentes assim, para o trabalho, né? Tanto para o meu quanto para o de vocês. Deixa eu ver se eu não perdi aqui, né? Então para o Miller tem essas 3 perguntas, que tem a ver com essas perguntas que eles também se fazem, né? E eu digo esse livrinho para você. Agora, na minha experiência na Psicoblu, acontece algo um pouco diferente. Então, a gente não tem triagem ou primeira entrevista. De vez em quando a gente institui uma triagem lá, mas é quando a gente tem muita gente para atender e não está dando conta. Mas, normalmente, o próprio analista que recebe o paciente já conduz o tratamento, né? E também tem diferenças no pagamento, uma vez que a maioria dos atendimentos é custeada pelos planos de saúde. Então, mas os impasses transferenciais acontecem da mesma maneira, tratando-se, ao meu ver, também de um atendimento institucional. O primeiro deles é em relação ao contrato. Por lei, determinada pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, todo paciente que possui plano de saúde e encaminhamento médico tem direito a 18 sessões anuais de psicoterapia. Isso cria a ideia imaginária de que, talvez, em 18 sessões, tudo já estaria solucionado. É preciso explicar que este tempo provavelmente será insuficiente e, ou bem o paciente consegue um novo encaminhamento, ou ele custeia seu próprio tratamento, terminadas as sessões cobertas pelo plano. Mas eu acho que essa é uma questão que não é nem tanto para o paciente, quer dizer, se impõe a ele em um determinado momento, mas é primeiro uma questão para o próprio analista, que talvez tenha a ideia de que em 18 sessões algo vai se apresentar ou se compor, assim, né? Que eu acho que é a ideia também das 5 sessões. Pode ser que em 5 sessões nada aconteça. E pode ser que aconteça algo, né? O tratamento ele vai se dando e a gente vai ter que ir, né, observando. O contrato é sempre um impasse, porque são 2. O primeiro gratuito, de 18 sessões, né? Gratuito, digo, o plano cobre, né? E o segundo, onde a implicação ao atendimento passaria também pelo pagamento. As faltas também são uma dificuldade, tanto para os analisandos quanto para os analistas. Ninguém quer perder. O paciente que falta não quer perder sua sessão, já paga pelo convênio, e o analista não quer perder pela falta do paciente.
Acontece que os planos, respeitando o modelo médico, não permitem a cobrança de faltas, e nós a instituímos desde que haja uma reposição. Eu tenho uma fala que eu digo para os analistas que praticam lá na clínica, eu falo, se não somos nós, analistas, saber lidar com a falta, quem é que vai saber? Não é mesmo, né? Encontramos, no caso a caso, uma maneira de manejá-lo, no fim das contas. O encontro com o analista também pode se tornar uma questão. Eu não gostei porque ele fala pouco, eu não gostei porque ele cortou a sessão, eu não gostei porque ela é jovem demais e não tem experiência. Nesses casos, vem uma reclamação, que quase sempre cai na coordenação, que oferece uma sessão de escuta, nem que seja ao telefone, para entender a questão trazida e reposicionar o paciente. Seja pedindo que ele refira o problema ao próprio analista, ou seja, substituindo. Às vezes, por um pedido do próprio analista, que não se sente capaz ou não deseja atender aquele caso, é preciso encaminhar o paciente. Então, os impasses transferenciais retornam, então, à instituição para que sejam redirecionados. Isso é o ideal, né, gente? Porque nem sempre acontece. Isso seria, assim, o fluxo que é o ideal desenhado por nós e tal, mas às vezes o paciente chega na recepção e fala, nunca mais quero ser analista. E a recepcionista já agenda com outros, sem passar, né, para essas questões mais teóricas que a gente gostaria que... Mas às vezes a gente consegue. Bom, deixa eu correr aqui, senão não vai sobrar tempo. Então, gostaria de voltar à questão do pagamento, pois acho que é um ponto dos mais relevantes na transferência, que às vezes é negligenciada pelos analistas. O que significa oferecer gratuitamente um tempo de escuta antes que a análise definitivamente aconteça? O que pensar de um tratamento gratuito ou ainda o que podemos extrair do significante social ou análise a valor social que tem circulado tanto em nosso meio? Logo que a pandemia começou, há pouco mais de 2 anos, os planos de saúde ainda não davam cobertura ao atendimento online. Nos vimos de uma hora para outra, impedidos de atender nossos pacientes e desamparados da solução encontrada pela maioria, que era o teleatendimento. Passado o susto, resolvemos apostar que os pacientes poderiam pagar algo pelos seus tratamentos. Estabelecemos um valor social e alguns deles continuaram com seus terapeutas pagando por seus atendimentos. Até que os planos se reposicionassem em relação a isso. No entanto, tiveram terapeutas que não fizeram essa oferta aos seus pacientes, dizendo, mas eles não podem pagar, ou então, eles não vão pagar porque já pagam seus planos, e começaram a atender esses pacientes gratuitamente. Eu, particularmente, fui contra essa medida. Penso que se há uma oferta gratuita a ser feita, ela precisa estar contornada pelo social. E o que eu quero dizer com isso? Que há espaço em que essas ofertas podem ser feitas, sustentadas no propósito de cada uma delas, seja de atendimentos à população vulnerável, economicamente incapaz de fazer um investimento numa análise, ou mesmo custeado por um outro, uma empresa, uma instituição, uma clínica escola, em que haja pessoas se voluntariando ao atendimento. Ao meu ver, isso é capaz de contornar a questão transferencial que se impõe num tipo de tratamento gratuito. Então, se há uma oferta de um tratamento gratuito, ele precisa estar contornado por um significante que justifique o tratamento gratuito, né? Então, enfim, isso é uma opinião particular, assim, que eu... Para nós, o manejo passa em pedir ao paciente que se implique em passar o número de token que vai pagar sua sessão. O token é um número que valida o atendimento do paciente e que o convênio, o plano paga a partir desse token. Estabelecer o número de faltas a partir das quais ele vai perder o seu atendimento e, claro, o manejo que pode ser pensado no caso a caso para quando essa questão do pagamento se apresenta. Então, isso responde a essa última questão, né, do livrinho, ou do Millet. Qual é o que vai sustentar o lugar do pagamento quando o pagamento não se presentifica, né? E hoje em dia não se presentifica mais, porque é PIX, é boleto,
é muito difícil, você não recebe mais em dinheiro, né? Ou em cheque. Então, assim, esse pagamento está muito no imaginário, né? Não tem mais essa presentificação. Então, isso é importante de pensar. Gostaria de terminar minha fala, que tocou de alguma maneira a transferência, espero, com um poema do Manuel de Barros, que talvez muitos de vocês já conheçam, que chama-se O Apanhador de Desperdícios. Vou pegar o livro dele mesmo, que eu acho que é mais... que é desse livro dele, que se chama Memórias Inventadas, que vocês devem conhecer. E eu perdi aqui o poema. Vou ver aqui. Puxa. Perdi ele no livro, mas tudo bem. Ainda bem que eu escrevi ele aqui no meu discursinho. Então, uso as palavras para compor meus silêncios. Não gosto das palavras, fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença e fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Kênia, muito precisa a sua fala, muito assim didática, inclusive, e acho que você abordou todo o caminho, desde a chegada do paciente, né, até esse desenrolar, né, e das vários caminhos que isso pode tomar. E que vai depender do manejo da transferência. Acho que não só da transferência estabelecida, mas do manejo que se dá, né, ao longo de todo esse percurso, até chegar numa análise, né? Sim, isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes quando eu dou supervisão, as pessoas dizem, porque o meu paciente, eu falei, o paciente não é seu, o paciente é dele mesmo. Enquanto ele não tiver entrado em análise, ele é dele mesmo. Aliás, ele é sempre dele mesmo, né? Quer dizer, a gente está fazendo uma intervenção e tem algo ali sob transferência, mas o paciente não é seu. Então, as entrevistas preliminares são muito negligenciadas pelos analistas, em todos os tempos. Eu vejo isso sempre, como se o paciente veio em uma sessão e depois de uma sessão a gente falasse, nossa, mas o meu paciente não veio mais. Tá caindo um monte de e-mail aqui, peraí, deixa eu fechar aqui, gente. O meu paciente não veio mais, mas é claro, ele só estava nas entrevistas preliminares. Quem te disse que ele precisava vir? Né? Então, assim, a condução das entrevistas é algo muito importante e que a gente tem que levar muito em conta no tratamento psicanalítico. E que normalmente a gente negligencia porque a gente acha que o paciente começou, veio uma vez, duas, falou, já está, né? Já está rolando, já está ali na ordem. E não é desse jeito, né? E sabe a pergunta assim que me ficou durante a sua fala? Uma das, né? Porque assim foi suscitando uma série de questões a sua fala, assim. Mas uma das questões que me ficou é assim: quando o paciente chega, ele chega numa queixa de seu sintoma. E ele quer ser satisfeito no seu gozo. Né? Como fazer? E aí eu vou entendendo o que é a transferência, o que é o estabelecimento da transferência
no sentido da abertura para o inconsciente, porque assim tem que deslocar, né? Ali, fazer com que o paciente se desloque de um simples querer tamponar, e aí vai buscar a satisfação do seu gozo ali, para uma abertura para outra coisa. Eu fui entendendo que é isso que você foi nas articulações, e poder você falar um pouco mais disso, de como abrir para o inconsciente sem fazer com que ele saia, assim, que ele se implique com o tratamento e se estabeleça a transferência, mas deslocando. Não sei se eu me fiz entender, mas eu fui pensando um pouco nisso, assim, de transformar aquela demanda. Sim, né, uma questão. numa questão. Uma questão para o paciente, né? Eu acho que uma coisa que ajuda para vocês, talvez, para mim, na clínica que eu trabalho, não ajuda, é que vocês têm, não no nome, mas vocês têm na explicação do que é o café, oferta pela psicanálise, né? Então, ali, o sujeito que procura, às vezes, já está mais orientado de que ele vai encontrar um psicanalista, mas não necessariamente, né? E o paciente vai sendo orientado, de acordo com a fala do analista, a dizer que não é bem aquilo que ele vai encontrar ali, né? E isso toma tempo, isso às vezes dá certo, às vezes não, né? Porque tem essa questão do imaginário que se impõe do que ele vai encontrar, né? E às vezes ele espera um especialista em algo e vai encontrar um psicanalista. E o papel do psicanalista é ir dizendo aos poucos que não é bem disso que se trata, que dessa queixa que ele está dizendo, isso tem algo dele a ser dito, e a ser conduzido por nós para que ele possa dizer o que, né, como adora, como a fala do Freud, o que dele tem nisso que ele está se queixando. Né? E o que ele tem feito com isso? Ele tem feito a siesta, ele tem, né, feito meditação, respiração, mas enfim, por que será que ele se sente assim? Então, aos poucos, isso vai se introduzindo. Isso é função das entrevistas preliminares, né? Isso é função de um trabalho bem feito ali. O Freud dizia, bom, isso vai levar a gente a ver se o paciente tem condições de permanecer numa análise e dizer se a gente aceita ou não o paciente. Não é bem o nosso caso, a gente quer aceitar quem vem, né? Mas é, de alguma maneira, esse tempo de ensaio, né, que ele já dizia, que faz né, isso que o Miller diz, que eu até coloquei aqui, que é redirecionar, né, ao inconsciente. Deixa eu ver se eu acho aqui na fala. Essa é outra. Queria achar exatamente o que ele... aqui, ó. Tem 3 funções, né? A avaliação clínica, diagnóstico, que nem sempre é possível, porque, veja, né, em 5 entrevistas é difícil a gente delimitar um diagnóstico, né? Mas, às vezes, a gente tem, assim, o que eu gosto de falar é uma impressão, assim, você fala algo que você, né, fala, bom, a direção deve ir mais por ali do que por ali, vamos tentar por aqui, se der muito errado, aí a gente troca, a gente vê qual é a outra hipótese, né? E a localização subjetiva, que é disso que eu estou falando, né? Quer dizer, o que dele tem a ver dessa ansiedade e a introdução de algo, quando aparece, do inconsciente. Um significante, se ele já te conta um sonho, né? Isso é o melhor dos mundos, né? Quando ele vem já e te conta um sonho, comete um ato falho, assim, na segunda entrevista, você já consegue apontar, e com isso você vai conduzindo e vai dizendo, olha, isso aqui se trata de uma análise, isso aqui é um encontro com um psicanalista. Né? Eu acho que para vocês que têm essa orientação em relação à psicanálise, isso é ainda mais importante. Não sei. Aí vocês, eu queria mais ouvir vocês do que, do que vocês me ouvirem, porque, enfim, o trabalho é de vocês. Mas isso é muito importante. Aos poucos você vai dizendo, ele não precisa saber que ele vai já de pronto encontrar um psicanalista. Ninguém sabe. A não ser a gente mesmo que é analista. Né? Difícil algum paciente já saber disso.
Não sei, Rê, será isso que você perguntou? Sim, sim, como sustentar esse, que eu acho que eu fui pensando no desejo do analista, né? Posso entrar na conversa também? Chega do... Eu achei interessante a sua fala, que em vários pontos, mas eu vou pegar esse último, que tem a ver com a pergunta da Rê, né, também, que tem essa dimensão contingencial do encontro com o analista, né, e que vai permitir o estabelecimento da transferência, né? Então, eu acho que talvez na orientação lacaniana, né, a gente realmente a gente está muito advertido de que existe um componente contingencial em todo encontro, né? Então, tem algo que é da ordem de um não saber mesmo, né? E que só se pode verificar no a posteriori, né? E um outro ponto que eu achei muito legal, que você repetiu várias vezes o significante tapeação, né? E eu lembrei do texto do Miller, né, no Inconsciente o Corpo Falante, que ele vai que ele vai falar do fazer-se tolo de um real, né? Que essa seria a melhor orientação para um analista, né? Ser tapeado por um real. E na sua fala eu achei que você fez uma báscula muito interessante entre essa dimensão transferencial, vamos dizer, do início de uma análise, né? Essa transferência mais, vamos dizer, mais simbólica, para essa dimensão real da transferência que a gente tem que consentir, né? Que tem a ver com algo de um não saber, né? A gente pode ter o SQ, né, ali da transferência bem localizado, mas tem algo desse encontro que nunca se escreve, né? Sim, um resto. Ele fala Exato. disso no texto. Sim. Um resto, Então, eu né? achei isso muito legal, assim, achei muito interessante pensar nessa dimensão real da transferência, né? Eu acho que quando você fala de tapeação, do analista poder você falou de um jeito muito parecido, né? Que o Miller fala aqui, ele diz R$ 1 no qual se crer sem a ele aderir. Uhum. Né? Você disse algo muito parecido, né, na sua fala. Eu gostei muito disso. Uhum, obrigada. Ontem eu estava retomando, enfim, quando eu fui fazer o material, aí tem esse aqui, Fundamentos da Clínica, que é um que eu gosto muito, né? Que eu uso, assim, muito, porque eu estou sempre às voltas com esses fundamentos da clínica, assim, da minha própria clínica. E daí eu li uma carta ao Fliess, que ele tem aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele fala um pouco sobre isso, o Freud. Vê que o Freud já... Vamos ver se eu acho aqui. Carta a Fliess, já que é essa? 47. Se eu recolho uma parte aqui dessa. Sim, ele faz uma carta ao Fliess, explicando que ele, né, explicando algo dele mesmo, dizendo que assim, que o Fliess tem plena razão, que os desejos dele não são muito maleáveis, do próprio Freud. E que uma renúncia parcial, assim, de algo que ele pensava, logo resultaria num defunto inteiro para ele. Então, quer dizer, ele era muito firme, né? E aí depois ele fala uma coisa mais, é uma carta bem curtinha, assim, depois se vocês tiverem esse livro, vocês vão... E ele fala assim, estou começando a entender que o caráter aparentemente sem fim do tratamento é algo regular e tem a ver com a transferência. Espero que esse resto, olha, ele já falava aqui, né? Não prejudique o resultado prático. Só dependia de mim ainda ter continuado o tratamento. Mas percebi que isso seria um compromisso entre o estar doente e o estar sadio, o qual os próprios pacientes desejam e com o qual o médico, por isso mesmo, não deve concordar. A conclusão assintomática do tratamento, para mim, é indiferente, continua sendo uma decepção para os de fora. Ou seja, esse resto, né, isso com que a gente tem que lidar.
que sempre fica, né, que sempre na transferência, quer dizer, a gente gostaria, talvez o Freud, de lidar com todas essas questões, não vai ser possível, né, nem em 5 entrevistas e nem num tratamento inteiro, né, então ele já... Inclusive é o motor, né? Isso. O resto é o próprio motor da transferência, se a gente pensar nesse sentido, né? Sim. Eu acho muito interessante poder ler a transferência a partir desse enfoque do real, né? Desse enfoque pela via do real. Já o que vai... E que numa instituição, nem sempre a gente... Eu fico muito pensando isso, assim, no fim de análise também. Apesar do outro caso que eu ia trazer aqui, que eu não consegui ler, é uma paciente que chegou pelo plano de saúde, que eu atendo desde 2015. Então, quer dizer, são 7 anos de análise, né? Que começou pelo plano de saúde. Então, eu não sei, eu não estou muito certa se a gente não pode ir até o fim de uma análise numa instituição. Eu acho que tem sempre essa ideia de que algo vai se interromper, de que algo não vai se sustentar, mas na minha experiência, eu não sei, ainda não estou convencida. Alguém quer falar, acho, Maju? Ida, isso, por favor, acho que a gente pode funcionar assim, quem quiser falar e levantando a mão, a gente pode seguir a fila. Então, eu fiquei, Kênia, muito obrigada pela sua apresentação, acho que trouxe vários pontos aí para eu ficar aqui pensando, né? E aí eu estava pensando um pouco na transferência com a psicose, né? Que ela tem o manejo do analista ali, ele sempre está de uma forma, sempre sendo colocado à prova, eu penso, né? Assim, nos meus atendimentos. Porque você tem várias situações. E quando você falou do presente, né, eu fiquei assim, porque como não cair na erptomania ou no enamoramento, né? Porque é isso, né? Quando se trabalha com a psicose, né, você tem que ali, principalmente com alguns pacientes, o paranoico, né, que você tem que ir dando aquele contorno e esse esvaziamento da paranoia, e que você o tempo inteiro fica correndo o risco de cair de um lado ou para o outro, né? Claro que na psicose isso é diferente, porque isso toma a dimensão de algo da concretude, né? O presente é de fato um presente, né? Aceitar um presente é de fato aceitar um presente, não entra nessa lógica, eu acho, que da tapeação, né? A única maneira, eu acho que de manejar isso é um pouco mesmo no ato, em ato, né, na psicose. Então, assim, aceito, mas não todos, ou não respondo todas as mensagens, né, porque hoje, além de tudo, além dos presentes, a gente ainda está sujeito a mensagens, a, né, coisas que que invadem, né, um outro espaço. Então, não todas as mensagens, não todos os horários, não todas, né? Então, alguma coisa que em ato faça efeito, né, como um certo limitador, né? Porque a gente está ali para construir um manejo que o sujeito, de alguma forma, em outros momentos, possa lidar ali mesmo com as condições que ele tem, né? E não está ali para secretariar o tempo todo, como diz Lacan, é um secretariamento, né, que o ajuda a, em outros momentos, poder falar sobre si mesmo ou poder tomar outro tipo de, né, assim, dizer dele mesmo e poder viver, né, de uma outra maneira, quer dizer, não um secretariado o tempo todo, né? Então, eu acho que o ato ajuda, assim, a gente, essa interpretação em ato. Acho que ajuda bastante na psicose, ao meu ver. Não sei o que vocês acham. Né? E às vezes escapo. Mas... né? Mas eu acho que... É o não todo, né? Isso, instaurar algo ali, né? Que não existe, obviamente. Vai ser uma instauração sempre muito
parcial, imaginária, mas que dá, ao meu ver, assim, eu acho que dá elementos ao sujeito de se posicionar em outras situações em que a gente não esteja lá para secretariar, assim. Essa é a condição, assim, né? E a coisa do ato ajuda, então não vai ser o tempo todo, não serão todas as mensagens, não serão todos os horários possíveis, né? Talvez não darem importância tanto a todos os presentes. Obrigada, mas, né? Eu posso falar? Tem alguém na fila? Pode falar, Edu. Eu acho essa questão super interessante da interpretação via ato, né, em casos de psicose. E uma coisa que eu pensei aqui agora é que talvez a própria sessão curta, né, o corte da sessão possa introduzir algo desse não todo também, né? E aí a gente não fala, a gente talvez não precisasse falar só para casos de psicose, mas para a clínica, né, para a prática lacaniana como um todo, né? A sessão curta como aquela sessão que introduz uma temporalidade da libido mesmo, né? Que introduz o tempo do inconsciente, né? Na dinâmica da sessão, né? A gente não seguia aí pelo tempo do relógio, né? E eu acho que isso é um jeito de descompletar, né? Esse todo, enfim, o todo que sempre a gente esbarra com ele, né? Eu concordo, mas eu acho que numa instituição até isso tem que ter um manejo diferente. Claro. Né? Que a gente não pode chegar na primeira sessão cortando já. Uhum. Que a gente tem que instituir isso de uma maneira... porque a gente... É diferente de alguém procurar você no teu consultório e saber que você tem uma orientação lacaniana e desejar ser cortado. Falou, vou lá para ser cortado. Né? Hoje ele vai me mandar embora em 10 minutos. Né? E numa instituição que você está ali numa escuta, e o paciente não sabe nem do que se trata, né? Você vai recebendo ali, eu acho que isso tem que ir sendo instituído aos poucos, sabe? Na minha prática institucional, para que isso não vire justamente algo transferencial negativo, inclusive. Claro. Eu tenho uma experiência em clínica de convênio também, atendo poucos pacientes, mas estou atendendo ainda. E é interessante, porque nessa clínica, as sessões elas são de até 30 minutos. Vamos dizer, na verdade, elas são de 30 minutos, né? É o que foi combinado ali com o sócio da clínica e com os convênios. Enfim, eu não entendo muito bem por que são 30, mas é isso que nos foi dito. E é interessante porque a partir dessa decisão, há uma margem para você subverter isso, né? Vamos dizer... 30 já não é 50, né? Enfim, mas eu concordo que é muito mais delicado mesmo você operar, fazer sessão curta com convênio. Eu acho que é mais delicado mesmo. E acho que não só com convênio, pensando na experiência de vocês também aqui, né? Por exemplo, nessa primeira oferta, fazer sessão curta quanto, né? Então, só 5. E o quanto isso pode ser curto em 5, né? Porque você tem-se vista de que nós estamos nas entrevistas preliminares, né? Em que se recolhe alguma coisa dessa experiência, né? Mas esse é um tema polêmico, né? Porque vão ter analistas que vão defender, já ouvi isso de alguns, que você pode, vamos dizer, não haveria nenhum problema a priori de você fazer sessão curta nas entrevistas. Eu acho que a questão é a interpretação, né? Acho que você não pode sair interpretando antes da transferência, né? Tá bem estabelecida. Mas você pode já reduzindo, né, desde o início. É bem difícil, né? Mas de alguma maneira eu entendo a lógica por trás, né? De você já ter uma experiência de sessão curta desde o princípio, né? Porque é isso, construir a fantasia, eu acho que não implica falar mais, por mais tempo. Né? Eu acho que tem uma diferença, né, entre construir a fantasia e ficar falando por 50 minutos, né?
sendo que desses 50 minutos, o que restou foi uma frase, né? Um significante mestre que pôde ser marcado, né? Enfim, eu tendo a pensar mais nessa questão temporal de uma maneira, vamos dizer, tomando a análise como um todo, né? Vamos dizer, a análise dura, né? A análise é longa, a sessão é curta, né? Isso, enfim, me ajuda a pensar nisso que tanto se diz de uma orientação em direção ao real, né? De pensar o final da análise, enfim. Aí já não vou seguir, porque senão a gente vai abrir para questões muito outras. A Fabi tá com a mão levantada? Fabi, Mas eu queria só dizer uma coisa em relação a isso. Nas minhas experiências de análise, Eduardo, são pelo menos umas 5, eu não recolho essa experiência. E são lacanianos, desses bem lacanianos ferrenhos, assim, e normalmente a gente faz sessões que começam ali nos 40 minutos, vão para os 30, quando você vê, você está em 5 minutos. Mas isso depois de uns 2 anos. Interessante, bem interessante. Eu tenho uma experiência lá com uma analista lacaniana há 6 anos, e é por isso que eu falo, né? A partir da minha experiência enquanto analisante. Minha experiência de sessões curtas desde o início. Então eu não sei o que é isso. Eu acho, quer dizer, estou aqui, né? Eu acho que é porque justamente tem a ver com recolher esse significante de que você é um analista de orientação lacaniana, buscando uma análise de orientação lacaniana. Sim. Né? Isso faz um outro recorte do seu próprio significante em relação ao significante que ele vai trabalhar. Eu estou dizendo de uma pessoa que chega aqui, que nunca ouviu falar de psicanálise, né? Que já ouviu falar, falou, uma pessoa que te escuta e tal, né? E aí você quer falar, você quer, né? E também do que a gente pode recolher para recolher a gente, assim, para você recolher um significante rapidamente, você tem que ter muita prática. Muita prática. Você corre o risco de errar muito se você recolhe muito rapidamente. Claro. Então, eu acho, assim, do que eu já atravessei, do que eu, né, costumo, tentar escutar um pouco, porque vai aparecer ali na meia hora, ali alguma coisa que seja mais assim, muito antes disso, no começo, né, talvez seja um pouco precipitado, mas eu acho que depende do que é isso que eu disse, depende do que você está endereçando a sua própria análise. Né? Talvez seja essa a sua experiência, não sei, não posso dizer, talvez. Né? Não, sim, e acho que tem essa diferença, né, da experiência da sessão curta, né, ser uma coisa, né, a marcação do significante, eu acho que já vai configurando quase uma interpretação, né? Exatamente. Né, eu acho que são coisas que têm uma relação, né, a interpretação tem uma relação com a interrupção da sessão, mas não é a mesma coisa, né? Sim. Então... Vocês já leram aquele livro? Eu recomendei para alguns de vocês, da Beth Milan. Ela fez uma análise com Lacan. Lacan ainda, né? Chama? Mais ainda. Lacan. Mais ainda. Não, mais ainda, acho que é Lacan ainda, eu acho. É Lacan ainda. Tem no consultório. Kindle, não está aqui. É um livro muito interessante para a gente entender essa experiência, né? Porque, não quero me alongar aqui, que ainda tem a Fabi que quer perguntar, mas é muito interessante de como você recolhe essa experiência. Quer dizer, mas era o Lacan, né? Eu fico pensando, era o Lacan. Ele podia dizer, não, agora não, volta lá para sua terra que você... Mas como é uma experiência absolutamente pautada no desejo, fiel ao desejo, assim, em última instância. Quer dizer, ela teve que sustentar aquilo até numa mudança de país, né? Então, se ela queria sustentar, ela tinha que provar que, de fato, ela queria essa análise com ele. O livro, se vocês não leram, eu também recomendo, assim, é super interessante. Mas vamos lá para... Fabiana, quer falar? Eu fiquei com vontade de falar dessa coisa da sessão curta, que eu acho que o que Lacan me parece, né? Eu estava lendo o 4+1 Condições de Análise do Quinet, né? O que ele fala um pouco é que o que o Lacan propõe é que não tem regras no sentido da duração, né? Então, a sessão curta ela é uma possibilidade
e o corte é uma prática, né? Mas a sessão curta é uma possibilidade, quer dizer, não é mais obrigatório que seja 50 minutos, mas também ninguém disse que em algum caso não pode ser 50 minutos, me parece. Então, me parece que é pensar o tempo de outra forma e sair da obrigatoriedade, mas também não passar para a obrigatoriedade da sessão curta, talvez. Que eu fico pensando no caso da psicose, né? Vamos pensar no caso de um paciente psicótico paranoico. Se o corte ele não pode ser um pouco complicado numa sessão curta, justamente porque ele está à deriva, né? E está deslizando na cadeia significante sem ponto de basta. E esse corte talvez ele não entre como um ponto de basta, dependendo. Um paciente desavisado do que é uma psicanálise lacaniana, talvez entre para a questão da paranoia, do enredo da paranoia, né? Uma vez eu ouvi falar que, assim, no caso de um paciente psicótico que não esteja estabilizado, porque eu acho que também tem diferenças, né? Quando ele está estabilizado e quando ele está em crise, a sessão curta nem seria tão recomendada, porque justamente é preciso ancorar de alguma forma a fala, é preciso que haja esse ponto de basta no deslizamento do significante. Aí eu fiquei pensando, talvez a questão da sessão curta ela não seja uma obrigatoriedade, mas uma possibilidade, e a coisa vista cada caso mesmo, A né? gente tem que pensar não no ponto assim de que a gente não pode cortar, senão ele vai surtar, mas no impedimento do mais de gozar. Porque em algum momento a gente também tem que impedir esse mais de gozo que não pode ficar flutuando o tempo todo, porque também leva a algo que pode induzir a mesma questão da, né, ou a paranoia, ou algo que pode ali eclodir, né, como a gente diz. Então, é muito delicada a questão da psicose mesmo, mas também tem que se, como a Aparecida estava dizendo, né, dessa questão do manejo, no ato a gente também tem que impedir esse, então vou ficar falando 50 minutos sobre o meu delírio. Não, o analista pode, em algum momento, dizer, olha, não, até aqui, olha, eu já escutei seu delírio, não vou escutar isso de novo, me desculpa. Aqui você já falou, né? E aí traz um tipo de interpretação que é em ato, que faz com que aquilo cesse. Pelo menos, né? Isso produz outras coisas. Então, o manejo é difícil mesmo. E aí eu fiquei pensando nessa coisa da tapeação também, né? Como, no mais das vezes, o analisando, ele de fato acredita que ele está te tapeando, e você tem que ficar nesse lugar de, ok, eu aceito, mas eu sei o que está acontecendo, né? Isso, exatamente. E como esse lugar é difícil, e como esse lugar, ainda que a pessoa diga assim, bom, então não vou poder estar, você segue tendo que sustentar esse lugar, né? Quer dizer, eu não vou poder ir na sessão. Aí você não vai falar assim, bom, que pena, qualquer coisa me liga, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Você tem que manter e sustentar essa ideia de que você pode fazer alguma coisa muito pequena, algum movimento próximo da psicanálise muito pequeno, ainda que seja em uma sessão, né? Mesmo que não seja que sejam as entrevistas preliminares, talvez algo possa se dar lá muito pequeno e que vai ter continuidade talvez com outra pessoa, em outro momento. Fabiana, não precisa nem ser muito pequeno, porque na experiência de vocês isso deve ser muito interessante. Às vezes, em 5 sessões, você fala algo que colou ali no significante, que deu um sentido que o cara não precisa mais. Algo assim, o que a gente chama do efeito terapêutico da análise. Então, para nem todo mundo... Tchau, Carla, um beijo. Para nem todo mundo precisa ser esse efeito dessa... Então, assim, tem algo, sim, da experiência curta, eu acredito também nisso, porque eu passo por isso lá na clínica, né? Que pode ser recolhido, sim, eu acho. Sabe? Então, 5 sessões, às vezes, é muito importante e dá uma resposta ao sujeito que ele fala, bom, a partir daqui, acho que nem faz mais sentido eu procurar um analista. Kênia, pelo andar aí da hora, a gente tem 2 pessoas que levantaram a mão. Deixa essas 2 pessoas falarem, então, e aí são as últimas questões. Pode ser? Pode ser por você? Pelo seu tempo, pode. hein? Então, Denise e depois Regina. Tá.
Acho que, primeiramente, obrigada pelas colocações, Kênia, foi bom voltar a te ouvir, né? Depois de um tempo, a gente Muito, estava né, sem Denise? contato, exato. Kênia, uma coisa que eu estava pensando aqui, eu achei muito curioso, assim, quando você falou essa questão do efeito que a pandemia trouxe na Psicoblu, dessa questão do convênio, então tinha esse discurso, né, do paciente vir falando que o plano cobre, né, então, e aí com a questão da pandemia, vocês possivelmente tiveram que se reorganizar quanto a isso, até porque acho que os convênios não tinham um plano de ação no que diz respeito à questão do atendimento online, e aí surge o ponto do atendimento social. Então, eu achei muito curioso esse deslocamento, assim, né, do plano cobre por atendimento social, mas o social como um significante de acesso, no sentido em que o plano não mais cobria. Então, assim, você vai ter que se implicar nisso, porque o plano não vai cobrir mais, né? Uhum. E aí, estava pensando um pouco na nossa clínica, na Clínica do Café, quando você toca nos pontos sobre a gratuidade e do quanto essa gratuidade ela precisa ser pensada. Acho que até quando você resgata esse texto aí do livro do Klinar, né, dentro dessas 5 questões, né, essas 5 perguntas, em que até para que talvez essa gratuidade não caia na coisa do plano cobre. Estava pensando um pouco nessa dimensão, né? E aí a gente tem essas duas modalidades, né? Do papo e do atendimento social. Mas estava pensando um pouco dentro do que você colocou, desse processo que vocês também passaram na Psicoblu, em que o plano não mais cobria, e aí surge a questão do atendimento social também como uma forma de, não sei se de deslocamento, para incluir esse sujeito um pouco mais nesse circuito neurótico do gozo, assim, no que diz respeito ao pagamento das sessões, né? Então, estava pensando um pouco nisso, quando você levanta essas questões, no caso do acolhimento, no que diz respeito à gratuidade, das implicações disso, e ao mesmo tempo dos riscos, pensando nessa coisa do plano cobre, se o gratuito pode, né, correr o risco do gratuito ficar nesse lugar do plano que cobria e fazia com que o sujeito, às vezes, não se implicasse, aí, talvez, com outras coisas. Né? Estava pensando um pouco nessa coisa do atendimento social como uma forma de acesso mesmo, assim, acessível nesse sentido de colocar o sujeito nesse circuito, assim, né, de pagamento. Enfim, só reflexões a partir do que você trouxe. Legal, acho que para vocês é muito importante. Eu me pergunto isso o tempo todo, por isso que eu fico com esse fundamento da clínica aqui, relendo e relendo, ver se Freud e Lacan me dão, porque isso para mim é uma questão o tempo todo, assim, do manejo de tudo isso, assim, do pagamento, do tempo, né, da gratuidade, ou a não gratuidade, dessa suposta gratuidade, né, então isso para mim é uma questão o tempo todo, assim, eu gostaria até de fazer algo que aprofundasse mesmo, que eu pudesse ter mais respostas. Mas, enfim, por enquanto são essas indagações que eu tenho e algumas respostas recolhidas da prática mesmo. Quem mais quer? A Rê, né? Oi, eu vou tentar falar brevemente, assim, para não tomar muito tempo. Queria agradecer, Kênia, achei interessantíssimo tudo que você trouxe, são muitas questões, até da nossa experiência na instituição, né? Eu comecei na Psicoblu, aí depois eu fui para Equilíbrio, né? Hoje eu não estou mais, estou atendendo só agora pelo particular, né? Mas é muito rico, né? E são muitas especificidades, né? Que a instituição traz. Por exemplo, quando fala da questão da gratuidade, né? Eu fico pensando um pouco também quando hoje, por exemplo, a gente atende os pacientes particulares, né? Em que o paciente às vezes pede recibo para reembolso, né? Como fica a implicação desse paciente em relação ao pagamento, onde muitas vezes a gente percebe assim que tem um movimento do sujeito em que ele pega, então ele fica assim na dependência, ele quer que você dê o recibo, porque senão a instituição a operadora não paga, então como é que ele vai, né, arcar com o tratamento dele? Então, são questões, assim, aspectos que surgem também, né, que a gente vai se deparando com essa questão, muitas vezes das dificuldades ali do manejo desse pagamento, né, como que ele fica atravessado ali no trabalho, na instituição,
mas que muitas vezes também a gente começa a se deparar com isso no particular, né? Por exemplo, nessa situação em particular dos recibos. Eu preciso do recibo, né? Então, às vezes a gente interroga, mas você consegue arcar? O que é possível para você, né? Até com uma tentativa de tentar tirar isso, né? Esse atravessador, assim, enfim, é um aspecto que eu pensei. E outra questão do tempo também, né? Quando a gente fica muitas voltas da questão do corte, da sessão curta, né? Eu me lembro que muitas vezes na instituição que também eu atendia, era o tempo de 30 minutos, às vezes esses 30 minutos operava para uma pessoa de uma forma muito interessante, justamente porque ele inicialmente às vezes se queixava, nossa, é tão pouco tempo, às vezes ele já chegava e já falava para poder trabalhar, falar, né? se colocava a falar, né? Então, como isso também é interessante, né? E da mesma forma que, embora tenha a questão das sessões curtas, na minha experiência analítica também, por muitas vezes, eu rezei para a sessão acabar logo, né? E a minha analista, eu percebo que ela esticava a sessão, né? Então, assim, como que a gente opera isso também? Não necessariamente, toda sessão tem que ser curta, não? Será? Será que tem paciente que já sabe disso e aí a gente fala, não, peraí, hoje ele vai ter que falar, ele vai ter que aprofundar nisso, né? Então, enfim, acho que muitas questões que você trouxe, que suscitou muita coisa, acho que não dá tempo mesmo de tudo, mas eu queria te agradecer, adorei ouvi-la, adorei revê-la, eu achei que foi riquíssimo o encontro, e é isso. Regina, Oi. Vou entrar de carona aí para falar assim, que aí é um outro lugar do manejo, né? Porque se a questão dela é não falar, talvez tenha uma dificuldade de falar, você deixar o cara lá mais tempo e ele querendo que acabe, que você corte, você também está deixando o cara lá para ele lidar com as questões dele, né? Não é deixar a pessoa mergulhada em pura angústia, mas se provocar que o sujeito fale, diga das próprias questões, né? Quando é que é curta, qual que é esse curto, né? Aqui a gente estava falando dos 5 sessões, poder ser esse tempo curto, e o que é curto? Às vezes meia hora já é curto, né? Ou é longo, para uma pessoa que não consegue dizer, que tem dificuldade de dizer. Acho que sim, muito interessante. Eu acho que você tem muita prática, você, né, pensa já nessas questões, acho que a partir a questão do recibo, eu fico pensando no significante, né? Recibo, eu recebo, tu recebes. Então, assim, eu recebo do que. Então, acho que quando a gente não tem muita saída, a gente pega outra coisa, sabe? Que é como o Manuel de Barros vai falar, eu me pego mais aos silêncios, né? Do que as palavras. Porque daí a gente vai para o significante. E o significante sempre vai dizer algo do sujeito, né? Se a gente segui-lo de fato. Então, quando a gente não tem muita saída assim para que recibo, né? Recibo, você recebe recibo, né? Mas o pagamento sempre foi, sempre será uma questão, especialmente na sociedade que a gente vive, né? Capitalista e no que nós estamos inseridos assim nessa. Mas acho que é isso. Um comentário rápido, bem rápido sobre essa questão do recibo, Regina. É uma coisa que eu tenho feito perguntado quanto que o plano reembolsa, né? Para pensar o valor a partir disso, né? Para que o sujeito não restitua tudo aquilo que ele perde, né? Para que ele realmente possa perder alguma coisa ali, né? E cada paciente é de um jeito, né? Tem uns que falam, eu vou te pagar antes, depois eu pego o recibo, e outros falam, dá para você esperar o recibo, o plano me pagar para eu poder te pagar, né? E aí o manejo vai ser de acordo com o caso a caso, né? É isso, meninas? Então... Seu microfone está fechado, Rê. Bom, deixa eu fazer uma última fala, de agradecer a todos, né, pelo comparecimento, por essa interlocução, agradecer muito a Kênia, eu acho que foi muito rico todo esse debate, suscitou muitas questões, acho que, pelo menos eu saio, assim, muito instigada a continuar lendo, pesquisando, e acho que valeu muito. Muito obrigada. Que bom. Obrigado, eu te agradeço, fico honrada Obrigada.
conferência. Obrigado, Kelly. E rever vocês, e um beijo, então, para todo mundo. Obrigada. Muito obrigada. Ah, gente, obrigada, Kênia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.